E se um dia todos os monstros que moravam embaixo da sua cama fossem embora? Quem nunca teve aquele momento da infância em que você tinha certeza absoluta que tinha um tubarão na piscina, que tinha um monstro embaixo da cama, tinha algum medo que você, por alguma razão, não ia conseguir vencer, ele era grande demais? E se os monstros que moram embaixo da sua cama nunca verdadeiramente foram embora? E eu não tô falando dos monstros S.A., que são fofinhos e queridos e apenas têm o trabalho de te assustar, mas gostam de você. Eu tô falando de todos aqueles que a gente achou que não era possível sobreviver ou encarar. Por muitos anos, os meus medos mais profundos de infância foram ditando os meus comportamentos na vida adulta. Seja por acabar me afastando dos meus objetivos ou reprimindo a minha verdadeira essência, acabaram paralisando, me colocando num estado de congelamento. Mas se você finalmente olhasse embaixo da cama, um desses monstros acaba se transformando em um casaco velho. Isso pode mudar a sua vida. Foi assim que eu consegui confrontar os meus medos antigos e realmente mudar o presente. E claro, também o meu futuro. Foi assim que encontrei a coragem que eu não sabia que eu tinha. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamento. Se você ainda não é inscrito no canal ou não escuta esse podcast, por favor, adicione a sua biblioteca, deixe seu comentário, inscreva-se no canal. Nossa, fiquei formal agora. Também não se esquece de me seguir no Instagram, em @salcortesiano, pra gente poder cultivar essa troca aqui. O fantasma da infância passada. O fantasma da sua versão passada. Aquele medo completamente catastrófico. Aquele medo que vem lá da infância, que te congela até hoje. Porque quando ele ressurge, meu Deus, não tem pra onde correr. Ele é muito real, ele é muito presente. E presente há muito tempo, né? Como se fossem memórias ou flashes daquele monstro embaixo da cama. E é como se o medo que foi dito pra você que era bobo na sua infância, que era uma coisa besta. Medo de falar em público, de altura, de chamar um amiguinho pra brincar. De repente, esses medos bestas, eles se tornam algo que molda toda a sua vida adulta. E às vezes a gente nem se dá conta do quanto tá limitando o nosso potencial. Meio esquisito, né? Você sentir que você tem correntes invisíveis te prendendo a uma coisa que não é nem mais um problema do presente, mas é sim uma coisa que te formou. E como eu soube como quebrar isso? A primeira coisa que me ajudou muito a entender os meus medos de infância, para além da terapia, né? O que eu aprendi de fato na terapia que colocou em perspectiva esses medos e parou de me fazer julgar tanto quem eu sou, quem eu fui, ou a minha versão criança. Eu tive que entender que por mais que tivessem situações que hoje em dia pareçam bobas para um adulto, ou que eu não tivesse acesso a cada detalhe de memórias que pudessem ser traumáticas, eu precisei entender qual era a raiz dos problemas. Então eu comecei a entender que, de acordo com o meu aprendizado, com a minha formação, com tudo que aconteceu das minhas experiências, eu fui entendendo que abandono, por exemplo, era um dos meus medos. Fracasso também era um dos meus maiores medos. Eu te incentivo a você colocar no Google terapia do esquema, porque para mim foi muito útil, dentro das minhas sessões de terapia, entender que tinham certas causas que geravam consequências até hoje, causas de infância, que traziam consequências para minha vida atual, onde eu não conseguia agir como uma adulta saudável, porque eu ficava metendo aquela versão minha criança que não sabia lidar com certas situações, com certas emoções, como, por exemplo, estar sozinha, ou se sentir boa o suficiente independentemente do que o outro te diz, ou se posicionar, ou expressar suas opiniões. E para você pode ser totalmente diferente. Por isso que é importante começar a conhecer esses termos, porque especificamente se você às vezes não tem acesso à terapia, com cuidado, óbvio, mas pesquisar sobre você nesse lugar e entender essas teorias, esses estudos, pode ser uma forma que você se descobre com um ar de curiosidade, muito mais do que com um ar de julgamento. E sem entrar numa espiral em que sozinho você fica, sem entender o que está acontecendo. E isso não é um convite para você se invalidar, mas é importante você se perguntar qual é a ameaça real. A minha psicóloga falou uma coisa muito interessante para mim há uns anos atrás, quando eu estava meio que no começo ainda da terapia, e ela me falou, poxa, nossa mente, ela é muito inteligente, porque ela meio que se lembra, entre muitas aspas, né, do que é estar em sobrevivência. Ela não vai saber diferenciar se você está sendo perseguido por um leão ou se alguém vai terminar com você, algo do tipo. E eu achei isso tão genial, porque ela diz, bom, se o seu maior medo é abandono ou é rejeição, então você vai fugir desse sentimento e criar estratégias assim como você fugiria de um leão te perseguindo na vida real, sabe?
São duas táticas de sobrevivência para coisas que parecem tão discrepantes em teoria, mas que o nosso cérebro às vezes vai ativar recursos semelhantes ou estratégias parecidas. Se você sabe que você lida com ameaça de uma certa forma, não importa que tipo de ameaça ela seja, se ela estiver próxima aos seus gatilhos mais profundos, ou seus medos de infância, ou coisas que você aprendeu que você não sabe lidar, você coloca a sobrevivência onde você poderia colocar ferramentas, entendeu? É como se você pudesse caçar o leão e você, em vez disso, você só tivesse paralisado ou fugindo, ou porque aquela por si só é uma questão de sobrevivência, tanto literal quanto, enfim, psicologicamente falando. Não é sobre dizer, será que eu estava certa em reagir dessa forma? Será que eu tô certa? Será que faz sentido, entre aspas, eu trazer isso pra minha vida adulta? Por que eu faço isso? É claro que faz sentido. Foi a forma que você, com poucos recursos, né, da infância e da forma que você estava aprendendo a viver, você lidou com uma situação. Então é claro que faz sentido, porque ninguém escolhe como vai sobreviver, você só faz, você só sobrevive. E aí quando você vê, você fala, gente, por que eu fiz isso? Por que isso? Por que aquilo? E aí você pode analisar, mas na hora é sobrevivência. Na hora você não está pensando em nada, você está sobrevivendo. O que é importante nisso não é se julgar e nem se invalidar, mas é se perguntar, poxa, será que isso ainda é uma ameaça hoje em dia? Uma coisa também que a minha psicóloga me ensinou foi agradecer a essas versões minhas. Eu fiz um momento assim de meditação, eu lembro na época, e nada muito chique, nada muito esotérico. Foi só realmente sentar em silêncio e imaginar essas minhas outras versões. Então eu imaginei, por exemplo, a minha versão mais autocrítica na minha frente. E eu lembro que eu nomeei ela de general, porque ela era tão autocrítica e tão fria e mesquinha e rígida. Só que ela teve o seu papel na minha vida. Eu tendo TDAH, eu tive que criar algum mecanismo para poder me defender e para poder me motivar a fazer certas coisas. E é claro que acabou sendo contraprodutivo, porque eu acabava muito deprimida e muito triste e odiando tudo que eu fazia, de tanto que eu me forçava a fazer. Mas eu sentia que eu tinha que fazer, entende? Seja para passar na escola, seja para conseguir um trabalho, enfim, independentemente do que fosse, eu sentia que eu tinha que provar, realizar certas expectativas alheias, fosse dos meus pais, fosse da sociedade, fosse seja o que for. E foi daquela maneira que em algum momento funcionou. Aquilo fez sentido em algum momento. Em alguma dinâmica, que ninguém tá dizendo que foi saudável, mas em alguma dinâmica esquisita e fora do lugar, dentro de alguma situação, aquilo fez sentido pra sua criança interna, assim como fez pra minha. Então, agora que aquela circunstância mudou, né, que você tá na sua vida adulta, que anos se passaram e tudo mais, você pode abaixar a guarda e olhar pra isso de uma outra forma. E é natural que as mesmas sensações venham lá da outra época, né, da época da sua infância, porque você não cuidou daquilo, você não revisitou aquilo. Então, às vezes, tá lá no fundo, muito, muito jogado, mas quando você encontra, você fala, nossa, veio à tona, porque, gente, eu não lidei com isso. E agora é seguro, agora é o momento em que você não precisa mais desses mecanismos, eles podem sim ser substituídos através de prática por outras formas de você se conectar com você. Eu lembro de agradecer, de falar, poxa, é uma versão minha que tá me fazendo tão mal, essa autocrítica, mas obrigada, porque sem você eu não estaria aqui, por mais que tenha sido um inferno em muitos momentos. Você me carregou em certos momentos, você me fez ficar aqui, você me fez ver que talvez existissem outras formas de ser, ou você fez com que eu entregasse certos trabalhos no prazo, ou que eu passasse na recuperação, ou que eu não desistisse da escola, ou que eu terminasse os meus estudos. Isso tudo foi graças a essa minha versão. Como se fosse um parente assim meio durão, sabe? Que quer colocar, vai entregar sim. Professor rígido também. A intenção não é maltratar, apesar de acabar maltratando, mas o objetivo final era e ele precisava ser cumprido. Então foi por causa dessa minha versão que eu cheguei onde eu cheguei. Então, quando eu acabei entendendo que eu rejeitava essas minhas versões, seja também a minha versão deprimida, que ficou muito introspectiva e não queria falar com ninguém, não conseguia se cuidar, mas só estava vivendo cada dia, sabe? Também é uma versão minha que eu tive que entender, poxa, obrigada por ter escolhido ficar, mesmo quando era muito pesado, obrigada por ter feito o mínimo que você podia ali para poder seguir em frente. E essa questão da sobrevivência é tão interessante porque a gente tem
instintos de sobrevivência. Então, uma das coisas que me ajudou muito também no meu processo todo de descoberta, até para validar certas experiências minhas, é a resposta do medo. Então, também trazendo do mundo animal, eu sempre pensava num passarinho. Um passarinho que vai ser atacado por uma cobra, sei lá. Vai ter o congelamento, a luta ou a fuga. E cada um tem uma reação, né, natural. Então, eu comecei a entender quais eram as minhas reações naturais. O que realmente me engatilhava. Eu percebi, por exemplo, quando eu tinha uma relação e aí a pessoa mudava comigo. Eu aprendi que hipervigilância era a solução. Então, eu precisava entender meticulosamente o que estava acontecendo ali e eu ficava observando cada detalhe. Ai, mas falou isso. Ai, mas fez isso. Ai, mas não sei o quê. Observação é ótimo. É uma grande aliada minha. Inclusive, ela me ajuda a não pular em conclusões e a também entender que tem certas coisas que só com o tempo mesmo. Mas, na época, era uma coisa meio obsessiva, que eu precisava saber de tudo e da nuance. Eu queria praticamente ler a mente do outro. Isso nunca seria possível, óbvio. Então, eu tive que entender que isso era um mecanismo meu. Essa hipervigilância, essa necessidade de controle sobre, né, tentar prever o que o outro vai fazer também. Então, esse estado constante de medo e hipervigilância mesmo, que é você ficar sempre atento a tudo que está acontecendo, a cada micro detalhe, e se perguntando e criando teorias, isso nunca foi. Mas em algum momento me ajudou também, porque eu penso, por exemplo, na minha infância, com o meu ambiente familiar sendo instável e imprevisível, eu tinha que ficar muito ligada o tempo todo, porque qualquer movimento diferente poderia ser um caos, ou não. Cada dia é uma energia diferente, não, peraí. Então é claro que quando, né, eu ainda não sabia disso, eu tinha, por exemplo, um parceiro que mudava energeticamente comigo, não tinha a possibilidade de ser, putz, ele tá tendo um dia ruim. Não, era tipo, é exatamente isso, sou eu tenho certeza que eu fiz alguma coisa, e se eu não fiz alguma coisa, eu me mexi de alguma outra forma que incomodou. E tá vendo como isso desencadeia várias coisas? Porque a partir disso, você começa a pisar em ovos, você começa a rejeitar suas vontades, a ser aquela pessoa que sempre quer agradar todo mundo, que diz sim pra tudo, que não tem opinião. Então, foi uma avalanche de coisas que foram derrubando, assim, que vieram de uma causa, que, em teoria, é muito simples. Em teoria, né, uma pessoa do meu ambiente familiar criava instabilidade, ou duas, tanto faz, entendeu? Tipo, não tô falando de uma pessoa específica agora, mas um ambiente familiar me criava instabilidade, portanto, eu aprendi que a vida é meio assim, entende? E claro que a vida tem suas instabilidades, mas eu comecei a me colocar nesse lugar de tenho que pisar em ovos, porque senão a pessoa estoura, ou tenho todo esse cuidado que nada mais, nada menos é do que sobrevivência. A gente tem aquele termo, né, da síndrome de Estocolmo, que a pessoa se apaixona por quem tá prendendo ela. E por que eu digo isso? Calma, não é aleatório. Você também tem um mecanismo de sobrevivência que é essa cooperação, que é essa aceitação, que é você tentar gerar uma identificação com a pessoa, no caso, que tá te fazendo mal, ou que tá, enfim, te colocando, nesse caso extremíssimo, em cárcere. Mas eu tô só querendo dizer com isso que é natural também que a gente colabore com essas ameaças que a gente identifica. Então, também percebi que eu identificava pessoas que seriam ameaças pra mim no ambiente. E aí, o que eu fazia? Eu acoplava. Eu falava, já que você é essa grande ameaça para o meu sistema nervoso, então vai ser você. E aí eu falava, gente, o que tem de tão especial nessa pessoa? E não era exatamente... Não é que a pessoa não é especial, enfim, não tô nem entrando nesse mérito. Mas eu aproximava a ameaça de mim, sabe? Porque dessa forma eu conseguia prever mais ou menos como funcionava, qual era a inconsistência, o que ia acontecer, eu conseguia agradar. Isso não vinha de uma forma de controlar o outro, né, de impor as minhas vontades em cima do outro. Mas era uma forma inconsciente de controlar uma situação. De tipo, se eu me aproximo dessa pessoa dessa forma, ela não consegue me machucar. Se eu sou uma pessoa que investe muito tempo nos outros e é sempre incrível o tempo todo e sempre... Eu fico exausta e eu me destruo. Mas o outro não consegue me machucar, entende? Só que, obviamente, isso cai por terra, porque consegue sim. E como? Porque essa tentativa de ser, né, de salvar ou de ser salva, ela sempre acabava desestabilizando muito mais qualquer coisa do que, né, do que fluindo, do que fazendo fluir. Isso não é pra dizer que
todas as minhas relações têm responsabilidade das minhas costas, mas essa é a minha parte, sabe? Essa é a parte que eu percebi, que era uma certa carência mesmo, uma certa necessidade de trazer para perto e de também prever o futuro e de ler a mente do outro e de impedir traumas iminentes e às vezes uma coisa que poderia ter sido encerrada se arrastava por muito mais tempo, e aí isso ajudava a entrar numa narrativa sobre como a minha vida é destinada a isso, porque se eu aprendi de um jeito e continua acontecendo, então, porra, deve ser verdade, né? Só que não, é só a forma que você aprendeu, então existe um sistema em andamento, mas que ele pode ser desligado, né? Com, obviamente, muita prática e investigação, e é por isso que eu coloco tanto valor em se investigar e se perguntar e se encarar, porque é difícil pra caramba e é cansativo demais. Mas, nossa, como a sua qualidade de vida melhora, como você começa a criar relações mais sinceras e finalmente atrair o que você, né, tanto quer e você diz que quer, mas às vezes a gente não coloca em prática, justamente por causa desses medos, por causa desses gatilhos. E quando você para de julgar esse universo interno seu, é quando tudo fica mais simples. Não mais fácil, mas mais simples. Porque eu lembro quando eu ficava tão irritada, eu falava, por que eu sou assim? Por que eu sinto tanto? Por que eu me importo tanto? Por que eu sinto dor quando as pessoas me decepcionam e tal? E eram coisas tão simples, né, do ser humano, mas eu ficava muito pé da vida de me importar. E quando eu parei, eu comecei a me engatilhar e eu falava, opa, tá, isso aqui é um gatilho, entendi. Quando eu me engatilho, eu reajo assim, ok, tá. E sim, tava normalmente ligado a alguma coisa mais antiga, né? A minha psicóloga também me pergunta muito, quando é uma coisa muito forte, que gera um gatilho muito profundo, ela me pergunta, você se lembra qual foi a primeira vez que você sentiu isso? E às vezes eu não lembro, às vezes eu lembro. E quando eu vou trabalhando nesse processo, de vez em quando vem uma coisa e eu falo, caraca, nossa, lembra daquela vez? Talvez nem seja a primeira de fato, mas foi a primeira que eu me lembro. E ela diz sim algo sobre essa situação. Então, essa observação começou a me fazer entender muito mais a minha versão mais nova, no caso de aceitar o que foi vivido e tudo mais, e também trazer compaixão para minha vida adulta, em vez de ficar me diminuindo em função disso. E isso foi mudando e moldando a minha vida adulta. E aí eu não tô... a minha história não é uma catástrofe iminente, que o tempo todo tem algum problema e que ela foi feita para ser vivida assim, porque eu tenho um defeito. Não, ela só foi aprendida de um jeito, né, que viver era sobreviver. E foi quebrando isso, entendendo essa minha versão criança e como isso ainda se manifestava atualmente, que eu consegui ir lapidando e aceitando também que tinham coisas que eu ainda ia ter que lidar, que tinham coisas que não iam se resolver da noite pro dia, a maioria delas, inclusive. Mas foi tão legal, cara. Teve uma festa, eu adoro essa história, mas é que teve uma festa que eu tava com um cara que eu tava ficando e me deu uma insegurança muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. Porque ele tava meio que me ignorando, assim, um pouco, tipo, o corpo tava virado pra mim, de costas, tava falando com muitas outras mulheres, não sei o que, né? E nada que ele fez, assim, foi errado em si, sabe? Aí, tadinho, eu adoro ele, mas eu senti como aquilo sendo uma rejeição, como aquilo sendo um desrespeito, independentemente do mérito, se foi um desrespeito ou não, ou se, enfim, eu não tô entrando nisso. Mas foi tão legal, porque eu me retirei da situação. Eu vi que eu tava engatilhada, que a gente tentou conversar sobre alguma coisa, e aí eu acabei queimando ele com um cigarro que eu tava na mão, e eu me senti tão bosta, mas tão bosta, mas tão bosta, que eu quis chorar e ir embora. Mas em vez disso, eu virei, fui pra uma mesa sozinha, deixei a onda da emoção passar, e eu consegui começar a separar o que era meu, o que era da situação, o que era dele, e como é que eu podia colocar isso na comunicação. Há anos atrás isso nunca aconteceria. Gente, eu juro pra vocês, isso nunca aconteceria, e por isso que é tão bacana pra mim trazer esse relato, porque eu tenho muito orgulho disso, cara. Só de conseguir, no meio de uma festa, ter sido engatilhada e separar a situação para poder saber o que é meu, o que é do outro, o que é da situação, para depois colocar isso em comunicação e fazer isso de uma forma rápida. É uma vitória, assim, eu não consigo colocar em palavras, porque eu nunca teria feito isso há anos atrás. Eu teria levantado e ido embora, eu teria criado ressentimento, eu teria não falado a minha opinião, eu teria esperado que essa pessoa lesse minha mente, eu teria feito o tratamento do silêncio, que era tudo inconsciente, entende? Mas assim, se eu fico chateada com uma coisa, então eu guardo pra mim, porque essa pessoa já sabe o que ela fez. Ela tem que ler a minha mente, e aí eu vou guardar isso comigo e vou ser passiva-agressiva, por exemplo. Ou eu vou falar muito menos, ou eu vou parar de falar com essa pessoa, ou eu vou pelo clássico caminho da então que se foda, que não sei o quê. Ego. E hoje em dia, né, não é sobre
até me ajuda, porque é a entender se aquilo ali funciona pra mim ou não. Ou se aquela situação tá esquisita mesmo, ou o que rolou ali, por que me incomoda? Será que sou só eu? Será que realmente tem... E aí eu fui vendo que, poxa, tinha a parte da situação, tinha a parte da pessoa, mas também foi legal, porque eu consegui conversar com a pessoa, trocar uma ideia rápida ali, rapidinha, e já resolveu. E a pessoa, tipo, me acolheu e tal, então ficou tudo bem, sabe? O que eu quero dizer com isso é que esse tipo de prática que você desenvolve a partir de parar de julgar as suas feridas é uma coisa que deixa tudo mais fluido, deixa tudo mais prático. Nossa, eu tive DRs longuíssimas, de tipo até 7 horas de DR, só porque eu não conseguia botar um limite, ou porque eu não conseguia dizer o que eu pensava. Eu fico muito orgulhosa, mas assim, só de saber que é assim que eu funciono hoje em dia, é o que a minha versão mais nova precisava, sabe? A adulta saudável que a minha versão mais nova não tinha. E aí eu fico emocionada mesmo de saber que eu sou uma adulta que, sabe, que tem muito da minha mãe, tem muito do meu pai, é claro, e eu sou muito próxima deles hoje em dia e tal, mas é uma pessoa que a minha versão mais nova ia olhar e falar, cara, ela é muito foda. E essa alegria que vem com isso também não tem preço, sabe? Te torna uma pessoa mais confiante instantaneamente e te torna uma pessoa que relativiza um pouco as coisas, deixa menos dramático, deixa menos pesado. E é tão legal isso porque justamente quantas vezes na minha vida eu ouvi o contrário, que era tudo tão dramático, que era tudo tão pesado, por simplesmente estar colocando limites ou por estar honrando minhas necessidades, ou falando, isso não foi legal. E aí quando vinha uma coisa negativa em cima disso, de ai, que pesada, nossa, como é demais o que você faz, o que você fala, eu recolhia, retraía, falava, não, eu sou uma criança que não consegue falar com ninguém nesse momento pra pedir ajuda. Eu comecei a virar a minha própria heroína. Então isso foi muito libertador, assim. Eu tinha muito uma sensação de fracasso, assim, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu cantei em público, eu já tinha convencido a mim mesma que eu não sabia cantar, que eu não podia cantar, que eu tinha que ser ou a melhor cantora do mundo, ou eu nunca cantava. Eu tinha que ser, assim, Mariah Carey, um belo dia, assim, que eu subi num palco pra fazer uma apresentação, e eu tava tão nervosa, mas com tanto medo. E eu lembro que receber as parabenizações depois, dizer, nossa, caramba, você fica muito bem no palco e tal, não sei o quê. Eu lembro de achar que era tudo mentira, mas de me sentir tão orgulhosa por ter feito, que eu também acho que eu lido com os meus desafios, assim, da infância, que podem vir, assim, engatilhados, ou vir, né, a um momento específico da minha vida de novo, à tona. Eu lido, assim, muito mais com essa leveza de, poxa, é um desafio que eu ainda não encontrei antes. Então, é claro que tem desafios que me frustram, que me cansam, que me machucam, mas sempre que eu me vejo muito desesperada, assim, com esses desafios da vida adulta que estão ligados a algum trauma meu, mesmo que eu não saiba exatamente qual, eu tento relativizar e botar, tipo, calma aí, isso é de onde? Ah, tá. Aí eu começo a ver, às vezes são projeções, e assim, pra mim, cara, eu descobri, assim, esse ano principalmente, aliás, ano passado, que projeção é uma coisa que todo mundo faz. Mas a projeção inconsciente de você, por exemplo, tá tentando reviver uma história com outra pessoa, ou você tá tentando consertar a relação dos seus pais com uma outra pessoa, na sua vida, né? É muito curioso, porque quando você não sabe o que você tá fazendo, você se envolve naquela ilusão e quando você tira, assim, um pouco, você amplia a sua perspectiva, você vê, tipo, na real eu tô projetando uma coisa aqui que nem é desse lugar. E aí você consegue pegar essa coisa e colocar de volta lá no passado, e aceitar e lidar com aquilo de uma forma diferente, sem que isso necessariamente acarrete na sua vida do presente. É claro que, poxa, nossa, eu sempre tenho relacionamentos tóxicos. Tá bom, então ainda tá no seu presente, mas tudo bem, é isso que eu quero dizer, assim, tudo bem. Tudo bem você entender que ainda é um padrão seu, ou que ainda acontece hoje em dia, mas ir lentamente desconstruindo e entendendo de onde vem e por que vem. E claro, se aplica a toda a situação. Se você conhece uma pessoa saudável e você acha chato, ai não, mas acho chato, eu não curti essa pessoa. Tá, você não curtiu mesmo, ou você nem se deu a chance, porque você precisa sentir aquela coisa que atrai, porque é o tóxico. Então, tem coisas, assim, que são muito interessantes de você observar, sem tanto julgamento, sem tanto medo de honrar aquela sua versão passada que não tinha ferramenta diferente. E olhar pra ela e dizer, poxa, eu sei o que você fez pra me ajudar, mas agora eu consigo ir daqui. Agora eu entendo que não é isso que eu preciso
Porque, por exemplo, a gente diz, nossa, eu quero muito uma amizade tal. Quero uma amizade próxima, que seja isso, que seja aquilo. Ano passado eu tive uma amizade que eu jurava que era todas essas coisas. Eu falei, cara, essa pessoa é minha melhor amiga. Tipo, nossa, que legal que eu consegui finalmente. E foi muito bom, porque foi divertido. Abriu várias portas, assim, socialmente. Eu tava muito isolada. Eu tava numa cidade nova. Então me ajudou muito a ter coragem pra sair da minha bolha, assim, introspectiva. Porque eu não sou uma pessoa introspectiva, geralmente, assim. Eu sou uma pessoa muito... que é extrovertida, mas que também precisa de tempo pra recarregar. E aí, às vezes, acaba que exagera um pouco nesse recarregar, porque eu aprendi a ficar tão bem sozinha, que às vezes eu passo um pouco do ponto. Então, isso é uma coisa que eu tava entendendo. E como a minha mudança pra São Paulo foi foi um capítulo aí difícil, ter uma pessoa ali foi muito importante. Então, eu adorei aquela pessoa. Só que eu fui muito rápido. Então eu não tinha me dado tempo de conhecer aquela amiga ainda. Então eu já coloquei lá no pedestal, já foi tipo a minha melhor amiga, que não sei o que, não sei o que lá. Que era uma pessoa que tava falando mal de mim pelas costas. Eu falei, bom, caramba. Porque, claro, eu não me dei tempo de conhecer aquela pessoa. E isso não é, tipo, uma alfinetada. Isso é realmente, assim, constatando que precisavam ser mudadas algumas posturas. Porque eu dizia que eu queria uma amizade muito saudável, mas eu também não entendia que uma amizade saudável não seria construída em um mês. E que eu não conhecia uma pessoa a fundo o suficiente pra ela estar em todos os meus ambientes, se beneficiando de tudo na minha vida, não sei o quê. Eu precisava de mais calma. E me mostrou que eu precisava de mais calma em vários aspectos das relações. E isso me ajudou com a minha ansiedade também. Porque em vez de falar, nossa, é a última oportunidade de amizade, de amor, não sei o quê. Não, calma aí, você aprendeu a ficar sozinha, lembra? Então, vamos honrar isso aqui? Bacana. Usar da observação, do estar no presente. Nossa, veio um gatilho, como é que será que essa pessoa recebe? Será que eu preciso lidar com isso sozinha? Será que... Enfim, e aí por aí vai, dependendo de cada situação. No início é sempre super desconfortável, porque você vai ter que se ver optando por ficar sozinha em muitos momentos. Então, sim, eu tive que dizer, poxa, eu não vou ter essa pessoa 24 horas comigo mais. Mas será que era saudável ter uma pessoa 24 horas comigo? O tempo todo? E o que será que eu tava usufruindo dessa relação? Tinham coisas legais? Tinham coisas legais. Mas era uma relação equilibrada. Então, foi muito frustrante ter que entender isso. Essa vez especificamente também, porque eu gostava muito dessa minha amiga. Mas foi muito necessário. Porque eu falei, cara, peraí. Eu tô dizendo que eu quero muito um tipo de relação. E eu sempre me vejo nessa situação aqui. Então, o que tá acontecendo? Isso abriu, assim, a minha perspectiva de uma maneira muito ampla, porque mudou toda a forma que eu convidava ou não as pessoas a estar mais próximas de mim. Mudou a forma que eu me aproximava das pessoas. E não de uma forma de, nunca mais vou ter amigas, eu nunca mais vou... Não, mas de uma forma que é mais consistente, que é um pouco mais devagar, que eu posso curtir muito a companhia dessa pessoa, mas não significa também que ela seja da minha família. Eu tinha muito esse intuito, assim, de conhecer alguém e já ser uma pessoa que, eu considero desde que... Nossa, como se eu tivesse relação desde os 5 anos. E não é bem assim. Por mais que seja legal ter, né, amizades duradouras, que são raras, amizades sinceras e tudo mais, mas elas podem ter fases. A fase que você conhece, a fase que você... Se ela se desenvolve muito rápido, sem tempo, normalmente tem alguma coisa errada. Então, descobrir isso foi muito importante pra mim. Por mais que tenha sido muito difícil. Teve todo o seu lado de, por que isso acontece, mano? Por que as pessoas são assim? Toda uma frustração, né? E, enfim. Mas ao mesmo tempo é tipo, tá, mas calma aí. Eu vou separar toda a parte da infância dessa pessoa que faz com que ela seja assim, ou os mecanismos, ou os distúrbios, seja lá o que for. Isso não é meu pra carregar. Então, o que eu vou carregar? Aprendizado, mudança, sei lá, mais proteção de uma forma saudável, sem criar muitas barreiras, mas autorrespeito, limites, e por aí vai. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado do que a gente fala que quer, mas do que a gente está realmente efetivando na nossa vida. E a nossa infância tem muitas respostas para isso. Então, em vez de fugir tanto dessa infância, que pode ser muito difícil de encarar também, é super desconfortável e não é uma coisa que você, às vezes, sente que tem necessidade, mas é aquela coisa, você está replicando até hoje um mecanismo de sobrevivência, provavelmente em algum momento vai precisar, né, ser visitado. Enfim, isso é muito interessante também, porque traz toda uma perspectiva de criança, no sentido mais positivo. De você ter curiosidade, sabe? De você falar, poxa, meu caminho interno é assim. Calma, o que isso significa? Peraí, se eu vou em um lugar sozinha, eu me sinto confortável? Eu me sinto muito abandonada, por exemplo. Eu
quando tem uma conversa, eu tô mais preocupada com a forma que eu estou dizendo, porque eu tô com medo do que a pessoa vai achar, ou eu tô realmente ouvindo o que a pessoa tá dizendo? E por aí vai. E quando você se permite a ter esse seu lado criança, nesse sentido de, poxa, eu vou experimentar isso, ou poxa, eu tô curiosa pra saber como é que meu organismo vai reagir se, sei lá, se alguém me rejeitar. É uma ferramenta, assim, a curiosidade, na minha opinião, é o que eu mais trouxe, assim, da minha infância. Tanto a curiosidade quanto a coragem. Então eu comecei também a me deixar assumir alguns riscos, óbvio, né, dentro do seguro e tal, mas também não ficar num estado de congelamento tão grande por uma coisa que foi estabelecida por mim, no sentido de que eu não tive voz naquilo, porque, né, eu não podia cuidar de mim mesma e tal, eu era muito nova. Então alguém definiu uma coisa por mim que hoje em dia eu vejo que não funciona, que eu aprendi que era desse jeito, mas que hoje pode ser de outro. E como é que funciona? Como é que... Se eu digo um não, se eu estabeleço um limite, como é que é isso? Como é que... Se eu passo tempo criando alguma coisa que é legal pra mim, eu tô costurando roupas pro carnaval pra usar, o que isso causa em mim? Isso me conecta com uma parte muito boa da minha infância. Porque eu sempre gostei de moda, mas eu nunca me permitia fazer. Então tem coisas assim que você pode trazer pro seu presente pra você estar mais conectado a essas suas versões. Não pra você ser elas de novo, obviamente, porque nós somos adultos, mas pra você ir se conectando com esses pedacinhos seus que formam você. E parar de fazer com que eles se tornem pedrinhas no seu sapato, que eventualmente começam a te machucar pra caramba. E você limpar o tênis, seja lá o que for, e você falar, cara, agora eu vou conseguir caminhar com muito mais tranquilidade. Porque eu tô pisando sob as pedrinhas e não com elas dentro do meu sapato. Então, existe um potencial enorme, infinito, que pode realmente mudar a sua vida a partir do momento que você encara seus medos passados, seus monstros embaixo da cama. E numa noite fria, quando você precisar de um casaco, talvez tenha algum ali embaixo que você deixou ali, jurando que era um monstro, quando era algo que podia ser útil pra você. Então, eu não quero que pareça que eu tô sendo insensível, que é uma coisa muito fácil, ou que não é simples, não é fácil. Eu vivi pra saber e realmente não é. Mas vale tanto a pena, porque do outro lado existe tudo que você busca. Não dizendo que a sua vida vai ser exatamente o que você quer o tempo todo, e que você vai conseguir todos os mínimos detalhes. Não, mas quanta possibilidade não tem a partir dessa coragem de olhar embaixo da cama. Enfim, espero que tenha feito sentido. Às vezes eu dou uma viajada, como vocês já sabem, mas eu te vejo quinta-feira que vem com mais episódio de Sinceramente. Um beijo. O que é medo seu que você pode dar um passinho de coragem? Pensa aí. Beijo.